Olá! Histórias de separações e reencontros de famílias por causa de uma doença. Você já ouviu falar na hanseníase? Até a descoberta da cura, milhares de pessoas foram confinadas em hospitais colônia. Mas hoje, os doentes do mal de Hansen ainda sofrem preconceito. É o que você vai ver agora no TVE Repórter. Ambulatório de Dermatologia Sanitária do Estado. Local de atendimento pelo SUS, principalmente para problemas de pele. Ali se trata daquela que talvez seja a doença mais antiga da humanidade, a hanseníase. Mesmo com 30 anos da descoberta da cura, até hoje ela carrega o estigma de ter sido chamada de lepra. Tem vários pacientes do interior que vêm para cá ou até de outros estados que vêm para a equipe de hanseníase aqui do ADS para não serem reconhecidos no seu município ou na sua região com medo de algum preconceito. O Brasil é o segundo país em número de casos, só atrás da Índia. Mais de 30 mil novos registros em 2011. O esforço para mudar a estatística é pelo diagnóstico precoce. É que o tratamento garante a eliminação de 90% dos bacilos e do risco de transmissão já na primeira dose. A hanseníase é uma doença infecto-contagiosa, ou seja, tem que ter contato com o bacilo, com o micro-organismo para adoecer. Só que a gente sabe de estudos e pesquisas que 90% da população no mundo inteiro herda naturalmente defesas contra o bacilo de Hansen e não desenvolve a doença. Apenas cerca de 10% das pessoas não nasceram com essa defesa naturalmente herdada. Esse é o grupo que tem mais chance de adoecer. Os pacientes vêm indicados pelos serviços de saúde dos municípios de origem. Após o contato com o bacilo, a pessoa pode desenvolver lesões na pele. No primeiro estágio, são manchas que não doem, não coçam, onde caem os pelos. Aquelas pessoas que têm a chance de adoecer, elas vão para uma forma inicial que a gente chama de indeterminada, que são manchas esbranquiçadas, né? E que se a gente testar a sensibilidade na área normal, ele sente o toque e na lesão ele sente menos. A evolução para as outras 3 formas da doença depende da imunidade do paciente. Ela pode formar manchas bem delimitadas em poucas áreas. Pode se disseminar pelo corpo e formar caroços e manchas inchadas, ou juntar essas 2 formas. Em todas, a sensibilidade da pele muda. O paciente já chega nos dizendo que ele está se queimando e não sente, ou que entra prego e pedra no calçado, ele machuca a sola do pé, fica sangrando e não sente. 3 medicamentos formam a polioquimioterapia da hanseníase. O tratamento é gratuito e vai de 6 a 12 meses, dependendo da fase da doença. A maior parte da cartela é administrada em casa, por isso as indicações no verso ajudam no controle. Mas para o contato periódico e o acompanhamento da equipe multidisciplinar, o paciente volta ao ambulatório. O paciente toma a dose supervisionada na unidade de saúde e leva para casa o tratamento para ficar tomando durante o mês. Os fármacos não foram todos descobertos ao mesmo tempo. O primeiro veio na década de 1940, o segundo na de 60 e o terceiro na de 70. Foi a combinação deles que possibilitou a cura da hanseníase. Por isso, o tratamento que hoje é ambulatorial nem sempre foi assim. Seu Pedro dá um passeio pelo corredor. As funcionárias preparam o almoço para aqueles que estão em atendimento. Dona Juraci recebe a enfermeira no quarto, esperando a hora de voltar para a casa dela na vila. Seu João e Dona Teresina vão à igreja. Dona Eva vai para o especialista em Porto Alegre. Hoje, o movimento do lugar está concentrado ao redor do prédio da enfermaria. Entre aqueles que resolveram ficar, o mais jovem tem 59 anos. O mais velho é seu João Saldanha, recém-completados 90 anos de idade, quase a metade vividos no Hospital Colônia Itapuã. Eu gosto de lugar aqui porque já estou muito habituado. Os 34 hansenianos negativados que ficaram não são mais pacientes, são usuários moradores que escolheram viver ali depois do fim do confinamento no hospital na década de 1980.
Eles adoeceram do mal de Hansen, que recebe o nome do descobridor da bactéria em 1873. Foram tirados de casa e da família e confinados no então leprosário, fundado em 1940. Próximo à margem da Lagoa Negra, no encontro com a Lagoa dos Patos, refúgio ou prisão, o lugar afastado recebia doentes de todo o estado. Chegando aqui na Pedra Bonita, no Parque Estadual de Itapuã, dá para a gente ter bem uma ideia da organização da cidade. Primeiro, as casas das famílias, depois a igreja, os pavilhões coletivos, a praça e a enfermaria. Nós temos 176 prédios, e dentro dos quais nós temos 3 igrejas. Nós temos um cassino que era considerado o maior cassino do Rio Grande do Sul. Isso aqui era uma cidade. O nome está dizendo colônia porque isso aqui era uma colônia que tinha uma estrutura por trás deles para dar comida, para dar suporte, para dar leite, para dar carne, porque eles não podiam sair. O portão divide o lugar. Antes dele, a área limpa, onde viviam as irmãs franciscanas e os funcionários. Depois, a área suja, de onde não podiam sair os doentes. Quando vinha pacientes para ser internado aqui, que vinha o carro da profilaxia, eles aconselhavam a não pisar no rastro da caminhonete. Paulo foi uma das poucas crianças que cresceram no lado limpo. O pai era o açougueiro da colônia e ele, mesmo sempre com medo da doença, era um menino curioso. Não podia passar do portão, mas escapava. Para um filme no cinema e uma vez até para um jogo de futebol nesse campo, vestindo a camisa junto com os ancenianos. Tinha um paciente Brizola e ele era muito assim, muito deformado, ele tinha o nariz desabado. Aí deram uma bola para ele na lateral esquerda, né? E eu jogava pelo meio de campo. E ele pegou e me lançou. Me lançou e eu saí, peguei a bola, passei para um zagueiro e fiz o gol. E ele veio correndo para me abraçar e eu corria dele. Saía para um lado, para outro. Não deixei ele me abraçar, só fazia de longe, né? O sinal de positivo ali. Entre 1940 e 1985, o hospital chegou a ter mais de 1.000 ancenianos. E essa cidade isolada tinha suas regras. Todos trabalhavam no refeitório, na lavoura, no tambo de leite, na padaria. Eles iam à igreja, à escola, ao baile no pavilhão de diversões. Aqui tinha tudo. Tinha a bateria completa. Naquele tempo tinha cinema, né? Só não podia fugir, né? Fugir. Ou encrencavam uns com os outros. É que tinha cadeia. Nessas celas, hoje em ruínas, os fugitivos surpreendidos pela polícia da colônia cumpriam pena de até 10 dias pela tentativa. Teve um que ficou que fugiu, tentou umas 3 vezes, mas aí depois ele viu que não adiantava ele fugir, que ele tinha, né, desistiu aí. Mas também tinha muita gente que se prendia aqui por outros laços. Seu João chegou antes, quando tinha 21 anos. Dona Teresina, 10 anos depois, quando já tinha 40 de idade. Ele, um roceiro do interior de Lagoa Vermelha. Ela, uma moça de família da cidade de Torres. Os dois, colegas de trabalho no refeitório do Hospital Colônia Itapuã. Ele trabalhava junto, né? E aí comecei a mostrar, aí fomos indo, fomos conversando e aí se acertemos, né? Até que chegamos no casamento. Acho que isso aí é o destino, né? Por causa da lei que tirava os bebês da mãe já na hora do parto, o casal decidiu não ter filhos. Se a gente ter, a gente tinha que mandar lá para o amparo, né? A gente não podia, senão tinha que ir embora. Eles se conheceram com a doença e seguiram a vida juntos depois que conheceram a cura. As palavras da médica estão na lembrança. Ela disse, tem uma notícia boa para vocês. Aí a nossa disse, só vai mandar nós embora. Ela disse, não, ninguém vai embora, só vocês não precisam mais tomar remédio, então são. A hanseníase estava negativada, mas os impactos que ela trouxe à vida das pessoas não.
Elas têm sequelas físicas, tá? Porque a doença, a primeira parte que o bacilo da lepra ele atinge é a periferia, os nervos periféricos, tá? Então eles têm sequelas, a gente chama das mãos em garra, os pés, e isso precisa ainda ser tratado. Então tem todo um tratamento de fisioterapia também. Nós temos o tratamento, a parte da assistência social e o tratamento clínico. Existe toda uma política de humanização para esse tratamento desses pacientes, que é um direito deles que eles têm. Um direito consolidado pela Política Nacional de Hanseníase. A determinação em lei é que enquanto existir um hanseniano internado ou morador, o hospital não pode fechar. Só que as sequelas não são somente físicas. Assim, os portões foram abertos. Eles não estão mais confinados. Alguns até tentaram, mas não se adaptaram de volta ao mundo lá fora. Lá não vão me aceitar mais, com 40 anos, se perdia o seu emprego, outro não dava outro emprego porque já tinha idade, né? Então, estava difícil e eu pensei, digo, não, meu lugar agora é aqui. Mas a vida ainda tinha um grande presente para o seu João. Um encontro que hoje muda a ordem das coisas na vida dele. Onde é que tu pôs, Regina, meu bulhos de passar o café? Pronto, a filha colocou tudo de volta no lugar para o seu João. Ele deixou Santana do Livramento 38 anos antes, quando Regina tinha só 8 de idade. Minha mãe mandou dar uma volta de ônibus com a vizinha do lado, porque eu tinha 6 anos, para mim não ver ele embora. Só que como Deus não gosta de coisa escondida, mostrou quando o ônibus ia passando, ele ia indo para a estação pegar o ônibus, o trem. A última lembrança dele indo com a minha mãe para pegar o trem. Foi pelo rádio local que ela recebeu a mensagem da assistente social do Hospital Colônia Itapuã e falou com o pai pela primeira vez pelo telefone. Eu fiquei tão... que eu não fiz nada. Os filhos chegaram meio-dia para almoçar, não tinha comida. Ficou esperando a 1h30. Fiquei esperando a 1h30 chegar para receber a ligação, né? E aí quando ela ligou de volta, eu disse assim, Regina, eu vou chamar teu pai. Eu digo, tá, mas naquela coisa, mas não é verdade isso aí, né? Aí dizia ele, alô, filha, como ele fala comigo sempre, né? 38 anos depois, tu dizia, oi, pai. É difícil, né? Mas fizemos uma festa, né? Agora as ligações são constantes e as visitas em dias de festa. Pai e filha estão unidos. Os reencontros continuam no próximo bloco. Testes de DNA ajudam no reconhecimento das famílias separadas pela hanseníase e o movimento que pede a reparação pelo Estado. A hanseníase pode ter separado dos pais doentes entre 20 e 40 mil filhos no Brasil, muitos na hora do nascimento. Vidas marcadas para sempre pela doença. O preconceito já isolava as pessoas nos primeiros sinais da doença. Quem soubesse que tu era doente, padaria não te vendia pão. Emprego tu não tinha mais. Amigo tu não tem. É muito séria a coisa. Com o diagnóstico médico, o destino era compulsório, tanto para os pais doentes como para os filhos saudáveis. Chegava de uma casa ali no Partenon, então ali eles vinham a caminhonete e pegavam as crianças e levavam para o amparo e nós eles pegavam e traziam para cá. Quem tinha um pouco de sentimento, eu vou te falar, ficou todo mundo fazendo tratamento psiquiátrico. É pai, mãe, filho e tudo desesperado. Por quê? A culpa não é nossa, não. Ainda sem medicamentos que garantissem a cura, a política de enfrentamento à doença de Getúlio Vargas era baseada no modelo higienista de Benito Mussolini, com os leprosários para os infectados, os dispensários para os casos suspeitos e os preventórios para os filhos. Foram segregados. Eles foram perseguidos, porque se tinha delegacia de polícia aqui, né, tinha a polícia dele, para não deixar de fugir. Agora, a pergunta que fica no ar é o seguinte, se não existia tratamento, se era uma doença que podia se espalhar,
Será que nesse momento, nessa época, não foi feito certo? A intenção do governo era proteger essas pessoas, até da sua integridade física, porque na medida que as pessoas eram reconhecidas na rua como rancenianas, elas eram até apedrejadas. Aqui em Novo Hamburgo nós tivemos uma paciente que foi. Quando elas vieram para cá, como eu digo, não foi um campo de concentração, foi um campo de libertação. Aí elas tiveram o espaço delas, tanto é que aqui ocorreram os casamentos, os encontros, a gente fala com os pacientes, eles acharam um lugar bonito, arborizado, florido, não era a situação ideal, mas era a melhor situação que poderia se oferecer na época. Necessária ou não, a internação obrigatória nas colônias separou milhares de famílias. Até por tempo demais. O confinamento deixou de ser obrigatório no Brasil em 1954, mas continuou no Rio Grande do Sul até 1985, assim como em outros estados. Dona Juraci viu os 4 filhos sendo levados para o Amparo Santa Cruz, o preventório a 40 quilômetros dali. E meus filhos não eram sustentados pelo governo, eram sustentados por donativo. Eles passaram fome. Eles comeram farinha de mandioca com café preto de manhã. Não é fácil. Difícil também foi suportar a determinação do governo de afastamento do filho mais novo. Ver nascer e não poder tocar. Se estava dentro de mim, ia não poder tocar. Pegaram e levaram. Levaram e a gente chorava, dava uns gritos e faziam calar a boca. A gente está calejado da vida. Então tem gente que acha, é o passado. O passado é o presente, é o futuro. Tua cabeça é um computador, grava tudo e não esquece. E mesmo quando estavam próximos, pais e filhos ficavam separados. O ônibus parava ali ou aqui. Descia um responsável do Amparo Santa Cruz e ia colocando nós em fila indiana. Ia distribuindo aqui. Os pais ficavam do outro lado de lá. Ali ficava 2 ou 3 guardas, mais as irmãs, reparando para pai não encostar a mão em filho e filho não encostar a mão em pai. Jacó é um dos voluntários do movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase, que está formando um núcleo aqui no estado. Além da busca de políticas públicas para reduzir os índices da doença hoje, o Morhan quer estender um benefício já garantido para os doentes pelo confinamento, uma indenização reparatória, só que agora pela alienação parental, ou seja, pela separação. Em 2007, quando houve esse direito, quando o Lula assinou esse decreto, foi uma coisa assim muito bom. É a justiça sendo feita, né? Já existe uma recomendação da Organização Mundial das Nações Unidas e do Conselho Nacional de Saúde que se faça uma medida provisória estendendo esse direito aos filhos. Existem casos, que a gente desconhece claramente, que os filhos nem conheceram os pais. Muitos foram dados, por pessoas que a gente também nem sabe. O Estado é responsável, porque quando essas crianças faziam a maioridade, eles abriam o portão e colocavam na rua esses filhos. Então hoje até aí vivendo com muita dificuldade, outros já morreram. Pois é no laboratório que algumas das separações pela hanseníase do passado estão sendo reparadas. Pais e filhos, irmãos e outros parentes de todo o Brasil estão sendo identificados por testes de DNA aqui no Rio Grande do Sul. O governo brasileiro solicitou um levantamento dos casos e o Morhan procurou os pesquisadores do núcleo do Instituto Nacional de Genética Médica Populacional, ligado à URGS e ao Hospital de Clínicas. A exemplo do que aconteceu na Argentina, em que a genética ajudou muito a identificação dos netos que desapareceram, das abuelas da Praça de Maio, que desapareceram na época da ditadura argentina, nós estamos podendo agora contribuir com as análises de vínculo biológico para tentar identificar, então, os filhos que foram separados dos seus pais na época da internação compulsória. O número estimado de filhos fica entre 20 e 40 mil pessoas. Nem todos precisam do DNA. A maioria delas a gente consegue comprovar por meio de documento, dos registros, das certidões, essa filiação ou esse vínculo biológico. Mas a expectativa do Morhan é que seja em torno de 1.000
pessoas que necessitem dos testes de DNA para comprovar esse vínculo biológico. O teste é feito através da saliva. A análise desse material genético permite identificar as informações compartilhadas entre os parentes. E quanto mais próximo o vínculo, maior o nível de certeza. Uma pessoa, ela compartilha 50% do seu material genético com o seu pai e com a sua mãe. Então, partindo daí, todas as pessoas que apresentam um vínculo biológico apresentam um determinado percentual de identificações de determinadas características que estão presentes, né, e que são compartilhadas por esses indivíduos. As coletas ocorrem em encontros de filhos promovidos pelo Morhan. Elas já aconteceram em 8 estados. 60 casos são de pessoas que foram adotadas, mas não têm a menor ideia de quem são seus parentes. Essas pessoas elas vão fazer parte do que a gente chama de banco genético, onde esse material ele fica guardado para depois de uma investigação, de uma tentativa de localização desses possíveis parentes, a gente fazer os testes. Os outros 157 casos coletados incluem os prováveis parentes. Todo mundo quer saber quem é, de onde veio e para onde vai. Essa é uma pergunta fundamental da humanidade. Então a gente está trabalhando com isso. E essa questão da identidade biológica, de tu saber o teu pai e a tua mãe, mexe com coisas muito profundas. Dona Marli participou do teste para provar que Nair é sua irmã. Elas foram separadas ainda meninas. O pai foi o primeiro a ter a doença. Depois veio o irmão já falecido e Nair. Com 7 anos de idade, ela teve que tomar uma decisão de gente grande. Minha mãe falou assim, nós estamos indo para o Paraná e vai ficar na tua escolha se tu quer ir lá com o teu pai ou tu quer ir embora com a mãe. Tu é doente. Eu olhei para ela assim e falei assim, eu quero ir lá com meu pai me tratar. Porque um dia eu vou ficar boa. Eu largo tudo para me curar. Marli cresceu com uma última lembrança da irmã no portão da área suja do hospital. A gente veio e queria se abraçar assim, né? Que nem todo mundo faz, né? E eles não deixavam. Eu fui correr para agarrar ela e eles me puxaram de volta, que eu não podia passar para o lado de lá. E ela não podia vir para o lado de cá. E foi a última vez que eu vi ela. Ambas se casaram e tiveram filhos, uma criando sua prole debaixo da aba da saia, a outra primeiro separada da mãe e da irmã e agora também dos filhos. E o que a mãe acontece? Ela fica grávida, o que acontece? Ela tem que amar a criança dentro dela e depois fora também. Mas só que quando nasceram, eles pegaram e levaram, nem abria direito os olhos. E a senhora ficou dias gerando leite e não podendo amamentar? Não podendo amamentar. Marli descobriu, depois de muita procura, o paradeiro de Nair. Foi para Viamão e, depois de algum tempo, conseguiu levar a irmã, o cunhado e, enfim, as crianças com ela para o Paraná. Eu vim para cá e levei eles para o Paraná. Eu chorava muito quando eu vi. Que dele, as tuas filhas estão no orfanato. É no amparo, né? Aqui não pode ter. E eu com aquele monte de batalhão dentro de casa, filho meu e filha adotiva, eu com aquela alegria que, né, com meus filhos. E eu senti muito. Aí eles foram para o Paraná e tiraram as meninas e levaram com eles. Aí ficaram 11 anos lá. A senhora sabe quem é o seu pai, sabe quem é a sua mãe, sabe quem é a sua irmã, mas por que tem que fazer o teste de DNA? É por causa do sobrenome nosso, que a gente foi separada, eu fui para uma outra e que outro pai que me registrou, que não era nada meu, para mim poder estudar. E ela, para casar, registrou, foi outra pessoa que registrou ela. A família se reconstitui. Dona Nair, feliz com a casa nova comprada com a indenização do governo, começa uma vida diferente. Eu tive uma vida assim, não vou dizer que era ruim, mas que era presa. Eu estava dentro, eu me considerava dentro de uma gaiola. Eu fiz que nem a borboleta. A borboleta depois começa a voar, não para mais. Mais realizada eu vou ficar quando os filhos também receber essa indenização, né? Porque eles merecem, pelo que eles passaram, porque as crianças não entendem. A criança não entende o que um adulto entende.
Esse é o próximo passo. Essa reparação, ela também trabalha com a noção de indenização, ainda que a indenização nunca indenize verdadeiramente um sofrimento entre gerações, que foi estabelecido pelo preconceito, pela violência e por um sistema de higienização que nós nunca mais queremos que exista. Reparar significa ter uma atitude pedagógica de que jamais devemos confinar quem quer que seja. Hanseníase tem cura. Preconceito não. O preconceito ainda existe. O preconceito vive no nosso meio. Pois agora eles não caminham sós.